Hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência no estágio remunerado, como eu consegui, como foi esse período, né, de trabalho, de aprendizado no estágio, e também vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Já respondi partes dela no primeiro vídeo dessa sessão de mentoria para estágio e agora eu vou responder o restante. E assim que surgir novas oportunidades, eu vou gravar mais vídeos dentro desse tema, ok? Então vamos começar. Os estágios obrigatórios foram 5. Depois eu posso contar com mais detalhes como foi cada um deles. Agora eu vou contar do meu estágio remunerado, como que eu consegui. Primeira coisa que eu fiz. Eu cheguei, tá? Antes de fazer esse estágio remunerado, eu cheguei a fazer currículos, mas não para estágio, focado em outros cursos que eu tenho também dentro da área de educação, trabalhar em escola, eu tenho um curso de secretária escolar, e eu achei que eu poderia aproveitar o fato de eu estar cursando pedagogia para tentar vagas em secretarias escolares, tá? Isso na rede privada. Na rede pública não é assim que a gente consegue as vagas, a gente precisa passar por um processo seletivo. E para conseguir o meu estágio, eu participei de um processo seletivo no município, na prefeitura aqui de Muriaé. O que acontece? A gente fica de olho, né, na Secretaria de Educação do município. Vocês podem fazer a mesma coisa, conhecerem a Secretaria de Educação do município de vocês. O estado é mais difícil, tá, disso acontecer. Deles abrirem estágio, mas a prefeitura normalmente abre. E aí vocês ficam de olho na liberação de novos editais, lê o edital, fica sabendo do que eles precisam, do que eles pedem e preenche, né? Faz aí seu cadastro e espera o processo acontecer para você ser chamado. Eu fiz isso. Eu li o edital, fiquei sabendo o que eles precisavam, me encaixava ali no que eles estavam pedindo. Na verdade, aqui nem é muito exigente, a partir do primeiro semestre, no primeiro período, né? Assim que você se matriculou, você já pode se candidatar para os estágios. Na verdade, isso não é só aqui, né, especificamente, há algumas exceções. Mas de acordo com a lei do estágio, você pode começar a estagiar desde a matrícula no curso. Assim que você matriculou, começa a frequentar as aulas, independente, tá, gente? Se é EAD ou presencial, se você já começa a participar das aulas, mesmo online, você já é como se você já frequentasse as aulas. Então você já pode começar a procurar por estágios remunerados, se essa for a sua intenção, e eu recomendo, porque o aprendizado é muito bom, né? A experiência que você ganha é muito boa. Então eu me candidatei, né, preenchi lá, participei do processo seletivo. A minha colocação foi a 19ª, na época, se eu não me engano, porque eu já estava mais pro fim, né, do período, e quando você tem mais tempo no curso, a sua colocação tende a melhorar, né? Eles querem as pessoas que estão mais perto de se formar pela experiência, por já ter feito outros estágios, eles concluem que é melhor para eles se o aluno já estiver avançado no curso, mas existem muitos alunos também que acabaram de se matricular e conseguem a vaga, tá? Não é uma regra. Aí depende da demanda, né? A quantidade que se candidata e a quantidade de pessoas que eles precisam. Consegui a vaga, fui no dia da designação, a gente passa por todo esse processo seletivo, entende qual é a nossa colocação, e aí vai num dia que aqui em Minas a gente chama de designação, que a gente vai encontrar com as pessoas responsáveis, né, pelo estágio e escolher a escola que a gente quer trabalhar, o turno, né, se tiver disponibilidade, a gente escolhe e enfim, começa a trabalhar. Eu fiz num dia isso, escolhi a escola mais perto da minha casa, um horário que era melhor pra gente. Queria trabalhar no mesmo horário que meu marido estava trabalhando, né, ele estava trabalhando à tarde, então escolhi o estágio à tarde. Daí fui para uma reunião que teve com os estagiários, a supervisora da escola, a supervisora pedagógica e a vice-diretora. Lá elas passaram várias orientações, tiveram algumas dinâmicas e elas passaram também coisas ruins, relatos ruins de outros estagiários nos anos anteriores, para que não se repetissem, e também coisas boas, né? Elas falaram coisas boas. Foi uma reunião preparatória. E a partir daí, na semana seguinte a gente já começou a trabalhar, na segunda-feira já comecei a trabalhar. Quando a gente chega na escola, né, pro trabalho, no primeiro dia, né, do estágio, a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe em qual turma que a gente vai ficar, com quem que a gente vai trabalhar, o que que a gente vai fazer.
Isso aí é a escola que vai escolher, são as pessoas responsáveis que vão aí analisar o seu perfil e o perfil dos alunos que eles precisam, e daí vão colocar você, né, com determinado aluno. Eu fui escolhida para ficar com uma criança autista, porque a vaga que eu peguei era para estagiários na inclusão escolar, então eu ia ficar com essa criança autista, nível 3, grau 3, ia ser bem complicado, né, mas aí eu estava me preparando, a vice-diretora conhece a mãe dele, então ela começou a me contar como que ele era e tudo mais, pra gente preparar alguns materiais. Nos primeiros dias ele não ia, né, à escola. Então eu fiquei na sala da vice-diretora com a supervisora preparando alguns materiais para receber a criança autista. Então ali eu fiz umas pesquisas na internet, na escolha, né, de figuras, para montar um mural de atividades, de coisas que ele precisasse fazer. Como ele não falava, ele poderia apontar, tipo ir no banheiro, essas coisas assim. Tava preparando isso e aí chegou uma aluna na escola surda. A mãe dela chegou com um laudo médico e ela precisava de acompanhamento também, né? Ela precisaria também de um atendimento educacional especializado. Então, como a vice-diretora, né, galera, lá no dia da reunião, eu falei que a minha experiência como intérprete de Libras, que eu já tinha trabalhado no Rio de Janeiro há 3 anos, e que eu também trabalhei aqui no estado de Minas como intérprete, e aí chegou a criança surda, eles me tiraram, né, do menino autista, que na verdade eu nem cheguei a trabalhar com ele, só preparando os materiais mesmo, e fui pra sala com essa menina que é surda, só que ela faz tratamento com fonoaudiólogo, ela usa aparelho, a surdez dela não é total, não é profunda, então a gente conseguia de certa forma se comunicar, ela falava algumas coisas, um pouco fanha, mas fala, então não foi difícil trabalhar com ela, né, mas muitas das coisas que a professora dizia, o que os colegas diziam, ela não entendia, então eu fazia mímica para ela e ensinava a língua de sinais, que ela não conhecia na época. Hoje em dia eu não sei, porque eu não tenho mais contato com ela em sala de aula, né? Então não sei. Mas foi isso o meu trabalho. O meu trabalho era ficar na sala de aula, nessa função de intérprete de Libras, né? Pra criança. Era uma menina linda. É linda ainda, né? Aí, se ela faltasse, eu ia fazer outras coisas. Ou eu substituía rapidamente um professor. Eu já fiz um trabalho lá também de intérprete de Libras, atendendo uma mãe surda de aluno na escola. Eu já fiz trabalhos manuais para poder enfeitar a sala de aula do primeiro e do segundo ano. Eu já fiz também mural. Assim que começou a pandemia, no início da Covid-19, a gente fez um mural explicativo também sobre a Covid-19, eu fiz junto com a vice-diretora. E assim, o que me chamassem para fazer, eu ia fazer. O que me pedissem, eu não sabia, eu só pedia para me explicar como que era. Eu lembro de um dia que a diretora estava precisando de ajuda para organizar os livros que tinham chegado, separar por série. Então eu fui ajudar ela a fazer isso, a gente separou os livros por 5º, 6º, 7º ano, para depois serem distribuídos. E aí a gente separava os kits, né? Por exemplo, história, geografia, português, matemática, a gente separava os kits para as crianças pegarem. Então, gente, foi pouco tempo, porque em março veio a pandemia e aí a escola foi fechada, né? E o trabalho começou a ser remoto e o meu estágio remunerado também passou a ser remoto. Foi uma pena, porque eu tava gostando muito. Em pouquíssimo tempo, né, indo à escola, eu aprendi muita coisa da dinâmica do trabalho dentro da escola, porque embora eu já tenha trabalhado como intérprete de Libras, a gente fica muito naquele mundinho ali, né, de atender a criança e tal. Não expandia os meus trabalhos para as outras áreas. Igual eu fiquei na secretaria, eu não fazia o trabalho que os secretários faziam, mas eu via, né, como eles faziam, e aí eu fiquei um pouco com a supervisora, e eu fiquei um pouco com a diretora, então, às vezes alguém chegava precisando de ajuda da supervisora, eu via como que era o tratamento, com a diretora, eu via como era, então eu tinha muita coisa para observar, então eu conseguia aprender muito.
E eu acredito que se eu conseguisse ficar mais 1 ano e meio, né, que é o que faltava para mim me formar, eu teria aprendido muito mais. Mas infelizmente veio aí a pandemia e atrapalhou meus planos. Essa foi a minha experiência como estagiária remunerada, né? Eu ganhava da prefeitura, recebia, né, uma bolsa estágio de R$680. Se precisasse de vale transporte, eles também me dariam, mas como eu trabalhava na escola aqui no bairro que eu moro, eu não morava nessa casa, mas morava nesse mesmo bairro. Então não precisava, né, de vale transporte, eles não me davam, mas você tem direito a isso também. E também tem direito a férias remuneradas. Na sala de aula, além da minha aluna, né, nós recebemos na sala uma criança com deficiência física. E aí ela precisava de ajuda para descer a rampa, para ir no banheiro, em algumas vezes. E aí eu também ajudava, dava esse suporte, acompanhava ela. E se a professora também me pedisse ajuda, eu fazia o que ela me pedia. Tipo, recolher os cadernos de deveres de casa, ajudar ela a colar o dever de casa no caderno para a criança levar para casa. Eu ajudava a fazer com mau gosto, assim. Eu não ficava, eu nunca pensei, mas essa não é a minha função. Não. Tudo que eles me pediam para fazer, eu fazia. Nunca me incomodou, eles nunca me pediram nada que me fizesse me sentir estranha fazendo aquilo. Então, tudo que eles me pediam, eu aceitava e fazia. Pra mim, era o maior prazer, eu encarava tudo como um aprendizado. Agora eu vou responder algumas perguntas, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, à vontade. A Vanessa, ela perguntou, quanto tempo dura o estágio? Tem que ser em lugares diferentes? O Gabriel também perguntou, posso estagiar em qualquer escola? Escola do município pequeno, fazer todos os estágios na mesma escola? Eu achei que as perguntas estavam relacionadas, juntei as duas. O estágio, pela lei, dentro de uma empresa, você pode ficar 2 anos. Os estágios obrigatórios vai depender da sua faculdade, de quanto tempo eles vão dar, quantas horas eles vão querer que você faça de cada estágio. No meu caso, os estágios obrigatórios foram 5 e tinha 60 horas cada um. O estágio remunerado, que eu fiz pela prefeitura, ele era de 5 horas por dia, tá? Que dá 25 horas semanais. E aí, a empresa ela não pode te contratar novamente depois dos 2 anos, né? A não ser que ela te contrate como um trabalhador e não como um estagiário. E aí você precisa procurar outro lugar para estagiar, segundo a lei, que tá aqui embaixo para vocês consultarem. Você não pode estagiar em qualquer escola. Voltando a falar dos estágios obrigatórios. Normalmente, a escola ela precisa ter algum tipo de credenciamento pela faculdade, elas precisam ser credenciadas, precisam ter alguma ligação que eu não entendo, não sei dizer exatamente qual é o termo. E a escola também precisa ter o aval da Secretaria de Estado, Secretaria de Educação do Estado, para poder receber o estagiário, tá? E aí ele precisa ter um supervisor da escola, né? Alguém que vai orientar, vai supervisionar, vai assinar os documentos do estagiário. Então tem que levar tudo isso em conta na hora de buscar uma escola. E você pode sim fazer estágio em uma escola de município pequeno. Eu lembro que eu fiz um estágio, meu primeiro estágio, era num lugar super pequenininho, porque como a minha faculdade é do estado do Rio de Janeiro, eu precisava fazer estágio em alguma escola que ficasse no Rio de Janeiro. Daí a cidade mais perto daqui é uma cidade bem pequenininha, só que a escola estava dentro da regional que a faculdade dava, né, o aval pra gente poder fazer os estágios. E como ela era mais próxima, era mais fácil pra mim. E a escola realmente, uma escola muito pequena. E eu poderia fazer nessa mesma escola todos os meus estágios, desde que ela tivesse todas as turmas, né, todos os campos de estágio. Por exemplo, eu fiz ensino normal médio. Se essa escola, porque eu não lembro agora, né, mas se ela tivesse ensino fundamental, educação infantil, enfim, eu poderia fazer
todos os meus estágios nessa mesma escola, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, próxima. A Mi perguntou. Mi, estágio, você dá aula ou observa? Então, pelo que eu contei, Mi, quando a gente está num estágio remunerado, a gente trabalha, a gente faz muita coisa, né? Não chega a ser exatamente dar aula. A gente pode chegar perto de fazer um trabalho bem parecido, mas como você ainda não é um profissional formado, eles não podem te dar essa responsabilidade de dar aula. A ideia é você auxiliar um professor, né? Você acaba substituindo um professor aqui e ali, mas sem essa responsabilidade de um profissional formado. Então você vai mais observar estágios obrigatórios, eu acredito que você mais observa, e nos estágios remunerados você trabalha, você põe a mão na massa, tá? Mas sempre, tá, em ambos os estágios com supervisores, que você precisa de orientação, que você tá ali como aprendiz, né? Eu falei isso no vídeo passado. A Marcela perguntou: qualquer faculdade tem estágio remunerado? Qualquer faculdade, né, qualquer curso de licenciatura especificamente, que é o que nós trabalhamos aqui, você pode fazer estágio remunerado. A faculdade, ela não tem obrigação de arrumar um estágio para você. Isso aí é você que vai atrás. O estágio remunerado, você vai atrás. Tem uma faculdade ou outra que tem algum programa que ajuda o aluno dela a conseguir, né, um estágio, mas ela não tem a obrigação de te ajudar a conseguir estágios remunerados. E o estágio obrigatório, ela tem a obrigação de te dar as orientações e te direcionar para quais escolas ali, né, estão vinculadas a ela, e você pode escolher. Mas aí é você que vai à escola, você que leva a carta de apresentação que a faculdade vai te dar, né? Você que leva os documentos, você que vai lá e conversa, se apresenta, fala o que você quer, tá? Então, assim, você é a pessoa quem vai atrás. Embora você possa receber orientações, mas você é a pessoa responsável em ir atrás. Tanto do estágio remunerado quanto do estágio obrigatório, tá? Você também precisa aí dar seus pulos para resolver. E a Eliane perguntou se ela precisa especificar no currículo se o estágio é obrigatório ou remunerado. Então, a questão, o estágio obrigatório, normalmente você não precisa enviar um currículo. Você liga aí para a escola, ou vai até a escola, fala que você é estudante de tal universidade, que a escola foi indicada, que você gostaria de fazer um estágio ali sobre tal coisa, o que você precisa levar, aí você vai levar os documentos, vai levar carta de apresentação, vai levar termos de compromisso, aquela coisa toda para a faculdade. No estágio remunerado, o ideal é que você especifique que cargo você quer. Por exemplo, a escola abriu vagas para auxiliar de professor. Então você vai fazer o seu currículo e vai colocar em cima qual é o cargo que você deseja, que é auxiliar de professor. Ou abriu para creche, para trabalho na creche, né? Abriu na educação infantil, e você vai colocar lá, estágio na educação infantil, estágio na creche. Aí você pode especificar, abriu estágio para auxiliar de secretaria, aí você vai e coloca auxiliar de secretaria, entendeu? Então você vai especificar se você sentir a necessidade, porque já saiu assim uma divulgação de vaga e tal, qual vaga você quer dentro da escola num estágio remunerado. Os estágios obrigatórios não tem necessidade de você fazer currículo, né? Então não precisa especificar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas dúvidas nos comentários para mim poder responder. De repente ver até um outro vídeo a sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado proveito, que tenha esclarecido aí alguns fatos para vocês. E a gente se vê no próximo, né? Ainda estamos em Veda. A gente se vê amanhã. Tchau!